Que a paz de Cristo Jesus te alcance onde você estiver e abençoe não somente você, mas toda a sua família. Os escritos denominados de apócrifos, que foram encontrados principalmente em Nag Hammadi, no Egito, têm causado muitos problemas a muitas pessoas. Por quê? Porque eles abordam coisas que nem os escritos encontrados nos livros chamados de apócrifos ou deuterocanônicos da Igreja Católica e nem tampouco são abordados nos livros denominados de canônicos, nem do catolicismo, muito menos do protestantismo. Um desses livros que foram encontrados em Nag Hammadi, no Egito, foi denominado de Pistis Sophia. Pistis é uma palavra grega que significa fé e Sofia também é uma palavra grega que significa sabedoria. Então, trata-se da sabedoria e da fé. Nós iremos abordar esses escritos neste livro. Este vídeo tem como tema as primeiras regiões do universo. Eu sou o pastor Gilvaí de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Se não for inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Nos ajude a levar esta e muitas outras mensagens a muitas outras pessoas. Se inscreve aí, nos ajude a pregar o Evangelho e revelar mistérios que são desconhecidos de muita gente. Deixe também o seu like para que haja engajamento neste vídeo. Acione as notificações e compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Você está preparado para entender as primeiras regiões do universo encontrado neste documento denominado de Pistis Sophia? Se está preparado, então vamos lá. E sucedeu, quando Jesus ressuscitou de entre os mortos, que passou 11 anos discorrendo com os seus discípulos e instruindo-os somente até as regiões do primeiro mandamento, até as regiões do primeiro mistério, esse que está dentro do véu, dentro do primeiro mandamento, o qual é o 24º mistério por fora e embaixo. Esses 24 que estão no segundo espaço do primeiro mistério, o qual é antes de todos os mistérios, o Pai em forma de pomba. E Jesus disse aos seus discípulos: apareço fora do primeiro mistério, que é o último mistério, que é o mistério 24. E os seus discípulos não sabiam nem entendiam que existisse coisa alguma dentro desse mistério. Somente pensavam desse mistério que era a cabeça do universo e a cabeça de toda a existência, que era o fim de todos os fins, porque Jesus disse-lhes em relação a esse mistério que envolve o primeiro mandamento e as 5 impressões e a grande luz e os 5 auxiliares e o tesouro inteiro da luz. Veja que o documento já começa envolvendo algo que é desconhecido de muita gente. E por outro lado, Jesus não havia falado aos seus discípulos da total expansão de todas as regiões do grande invisível e dos triplos poderes e dos 24 invisíveis e de todas as suas regiões e dos seus aeons e das suas ordens, nem de como estas se estenderam, essas que são as emanações do grande invisível, dos seus não gerados e dos seus autogerados e dos gerados e dos seus doadores de luz e dos seus ímpares e dos seus regentes e das suas autoridades e dos seus senhores e dos seus arcanjos e dos seus anjos e dos seus decanos e dos seus servidores e de todas as casas das suas esferas e de todas as ordens de cada uma delas. O documento é misterioso, às vezes tenebroso, por ser totalmente desconhecido. E Jesus não havia dito aos seus discípulos da total expansão das emanações do tesouro,
nem das suas ordens e como estão desdobradas, nem dos seus salvadores, de acordo com a ordem de cada um deles, como eram. Também não lhes disse que guarda se encontra em cada porta do tesouro da luz, nem lhes disse da região do Salvador gêmeo, o qual é o Filho do Filho. Preste atenção. Nem lhes disse da região do Salvador gêmeo, o qual é o Filho do Filho. Veja que mensagem, às vezes, tenebrosa. Nem das regiões dos 3 améns, em que regiões estão expandidos, nem em que região as 5 árvores estão expandidas, nem dos 7 améns, os quais são as 7 vozes, qual é a sua região e como estão expandidas. E Jesus não havia dito aos seus discípulos de que tipo são os 5 auxiliares, nem a que região foram levados, nem como a grande luz se expandiu a si própria, nem a que região foi levada. Tampouco lhes havia dito acerca das 5 impressões, nem do primeiro mandamento e a que região foram levadas. Somente havia discorrido com eles de forma geral, ensinando-lhes que existiam, porém nada lhes disse acerca da sua expansão e da ordem das suas regiões, nem como são. Então veja que mesmo analisando as Escrituras, a Bíblia, que nós chamamos de Sagrada, neste documento chamado Pistis Sophia, onde estamos abordando as primeiras regiões do universo, o documento está dizendo que Jesus não contou. Isto significa que nos escritos sagrados você não irá encontrar essas revelações, esses mistérios, que às vezes se torna até tenebroso. Por este motivo, não souberam que também havia outras regiões dentro desse mistério. E não havia dito aos seus discípulos: saí de tal e tais regiões até entrar nesse mistério e até que tive de sair dele, senão que, ao ensinar-lhe, disse: saí desse mistério. Por tal motivo, eles pensaram de tal mistério que é o fim dos fins, que é a cabeça do universo e que é a plenitude total, pois Jesus havia dito aos seus discípulos: esse mistério envolve o universo, do qual vos tenho falado desde o dia em que me reuni convosco até este dia. Por este motivo, os discípulos pensaram então que nada havia dentro do mistério. Sucedeu então que os discípulos se sentaram no Monte das Oliveiras a falar sobre estas palavras, regozijando-se com grande satisfação e sumamente alvoroçados, diziam uns aos outros: bem-aventurados somos antes de todos os homens da terra, porque o Salvador isto nos revelou e porque recebemos a plenitude do fim total. Isto diziam enquanto Jesus se sentava um pouco afastado deles. E sucedeu então que no 15º dia da lua, no mês de Tevet, que é o dia da lua cheia, nesse dia então, quando o sol havia aparecido no seu curso regular, apareceu por detrás dele uma grande força luminosa, brilhando de modo extraordinário, e não havia medida para essa luz em simbiose com essa força, pois tinha saído da luz das luzes e saiu do último mistério, o qual é o 24º mistério, por dentro e por fora. Esses que estão nas ordens do segundo espaço do primeiro mistério. E a luminosa força desceu sobre Jesus e envolveu-o completamente enquanto se encontrava sentado, afastado dos seus discípulos, e brilhou extraordinariamente, e não havia medida para essa luz que estava sobre ele. Veja que a mensagem, às vezes, chama muito a atenção. A luz desceu sobre Jesus
e repousou sobre ele, brilhando de modo extraordinário, que os discípulos se assustam e não conseguem explicar. Como você compreende esta mensagem? Eu sei que o conteúdo é tenebroso, às vezes misterioso, mas ao mesmo tempo revelador. Este é apenas o primeiro vídeo desta série denominada De Pistis Sophia. E os seus discípulos não viram Jesus devido à grande luz dentro da qual se encontrava, o que o rodeava, pois os seus olhos estavam cegos devido à grande luz na qual ele estava. Somente viram o grande brilho que lançava muitos raios de luz. E os raios de luz não eram semelhantes entre si, senão que a luz era de diversos tipos, desde baixo até acima, um raio mais excelso que o outro. Numa grande e incomensurável glória de luz, estendia-se desde a parte inferior da terra até ao céu. E quando os seus discípulos viram essa luz, sentiram grande temor e agitação. E sucedeu então, quando a força luminosa desceu sobre Jesus, que gradualmente o envolveu por completo, então Jesus ascendeu às alturas, brilhando extraordinariamente numa luz incomensurável. Veja que mensagem difícil de compreender. E os discípulos olhavam-no, e nenhum deles falou enquanto ele alçava ao céu, senão que todos eles guardaram profundo silêncio. Isto sucedeu no 15º dia da lua, no dia no qual a lua está cheia, no mês de Tevete. Sucedeu então que, quando Jesus alcançou o céu, 3 horas depois, todos os poderes do céu entraram em agitação e se puseram em movimento uns contra os outros. Eles e todos os aeons e todas as suas regiões e todas as suas ordens, e a terra inteira se agitou, e todos aqueles que a habitavam e todos os homens do mundo entraram em agitação, e também os seus discípulos. E todos pensaram: porventura o mundo será arrebatado? E todos os poderes nos céus não cessaram na sua agitação. Eles e o mundo inteiro o puseram-se em movimento uns contra os outros, desde a 3ª hora do 15º dia da lua de Tevete até a 9ª hora da manhã. E todos os anjos e os seus arcanjos e todas as forças do alto louvaram os interiores dos interiores, para que o mundo inteiro ouvisse as suas vozes sem cessar até a 9ª hora da manhã. Mas os discípulos sentaram-se juntos com temor e estiveram sumamente com medo e perturbação devido ao grande terremoto que havia sucedido, e juntos se condoíam, dizendo: que será então? Porventura o Salvador destruirá todas as regiões? Dizendo assim, todos se inclinavam até ao solo. Veja que mensagem tenebrosa e às vezes de difícil compreensão, e não se encontra dentro do que nós chamamos de escritos sagrados. Faça comentários sobre este conteúdo. Enquanto diziam isto e se inclinava até ao solo naquele tempo, na 9ª hora da manhã, os céus abriram-se e viram Jesus descer resplandecendo excessivamente, de modo que não havia medida para a luz que o rodeava. Ele é a própria luz. Não obstante, resplandeceu mais radiantemente que no momento em que havia ascendido aos céus, para que os homens sobre a terra não pudessem descrever a luz que o possuía, e lançou raios de luz em grande abundância, e não havia medida para descrever os seus raios, e a sua luz junta não era igual, mas sim de diversas classes e diversos tipos,
alguns raios mais salientes que outros, e toda a luz junta se harmonizava. Era de tríplice classe e cada uma sobressaía mais ante a outra. A segunda, que estava no meio, era mais saliente que a primeira, que estava embaixo, e a terceira, que estava por cima das outras, era mais saliente que as duas que estavam por baixo. E a primeira glória, a qual foi colocada por baixo de todas as outras, parecia-se com a luz que havia resplandecido com Jesus antes da sua ascensão aos céus, e via-se a si mesma como em sua própria luz. E as três formas de luz eram de diversos tipos e de diversas classes, uma mais saliente que a outra. E sucedeu então, quando os discípulos viram isto, que se atemorizaram com grande perturbação. Então Jesus, misericordioso e compassivo, quando viu os seus discípulos com grande perturbação, falou-lhes dizendo: tende valor, sou eu, não tenhais medo. Que mensagem revigorante, que mensagem de proteção. Que mensagem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tende valor, sou eu, não tenhais medo. E sucedeu então, quando os discípulos ouviram estas palavras, exclamaram: Senhor, se és tu, recolhe a tua luz de glória em ti próprio, para que possamos resistir-lhe. Do contrário, os nossos olhos estarão em trevas, estamos perturbados, e toda a terra também está em perturbação devido à grande luz que te rodeia. Então Jesus recolheu em si próprio a glória da sua luz, e quando isto sucedeu, todos os seus discípulos se encheram de valor, encaminharam os seus passos até Jesus e prostraram-se glorificando-no, regozijando-se com grande júbilo, e disseram-lhe: Rabi, onde fostes? Qual foi o teu mistério pelo qual fostes? Porque houve todas estas confusões e todos os terremotos que se sucederam? Então Jesus misericordioso disse-lhes assim: regozijai-vos, alegrai-vos de hoje em diante, porque fui às regiões de onde emergi. De hoje em diante, pois falarei convosco sem véus, desde o princípio da verdade até o seu fim, e falarei convosco sem analogias. De hoje em diante, nada vos ocultarei do mistério do alto e daquela região da realidade. Foi-me concedido graças ao inefável e graças ao primeiro mistério de todos os mistérios, falar convosco, desde o princípio até a plenitude, assim como de dentro para fora e de fora para dentro. Portanto, escutai, que posso dizer-vos todas as coisas. E sucedeu, quando me sentei um pouco afastado de vós no Monte das Oliveiras, que meditei acerca da ordem do mistério, por graça daquele por quem fui enviado, que já estava consumado, e que o último mistério, que é o 24º mistério, de dentro para fora, esses que estão no segundo espaço do primeiro mistério, nas ordens desse espaço, ainda não me havia enviado a minha veste. E sucedeu então, quando soube que a ordem do mistério pela graça da qual fui enviado estava consumado, e por esse mistério a minha veste não me havia sido enviada, a qual tinha sido deixada atrás dele, até que o seu tempo fosse concluído. Meditando então nisto, sentei-me no Monte das Oliveiras, um pouco afastado de vós. Este foi o primeiro vídeo da série intitulado Pistis Sophia, e teve como tema as primeiras regiões do universo.
Veja que Jesus está conversando com os seus discípulos e ele está dizendo que daqui para frente ele irá falar de modo abertamente sobre o universo e sobre tudo que envolve de mistério universal, de mistérios que são desconhecidos da época de Cristo, dos seus apóstolos e discípulos e que são desconhecidos ainda hoje também. Este documento, ele vai trazer essas revelações. Então, este vídeo é apenas a ponta do iceberg daquilo que virá mais à frente. Eu só te peço que deixe comentários como você compreendeu. Veja este vídeo 1, 2 ou 3 vezes para que haja compreensão. E eu concluo este vídeo dizendo que o Eterno, Cristo Jesus, a luz das luzes, te abençoe onde você estiver. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.